Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. E vai dizer assim a palavra do Senhor nosso Deus: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, as sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Posso sentar? Mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta, já marca esse texto aí. Por quê? Porque nessas próximas 3 semanas, eu quero falar com os irmãos sobre batismo com o Espírito Santo. E eu quero trazer um estudo bíblico para os irmãos sobre isso. Porque nós estamos num tempo em que poucos estão buscando, poucos estão alcançando, e muitos estão se dizendo contra o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero trazer para a igreja aqui no Caraguatá um estudo que eu tenho certeza que vai edificar a sua Bíblia, a sua vida. Então, se você tiver uma caneta, já marque ali embaixo de Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, que o batismo com o Espírito Santo, ele é bíblico. Tá? Ele é bíblico. E ele é para os nossos dias. Ele é para nós. O texto bem conhecido está em Joel, livro do profeta Joel, no Antigo Testamento, livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo de número 3, é bem facinho. Você acha o livro do profeta Daniel, você vai para frente, dá o livro do profeta Oséias, mais um para frente, o livro do profeta Joel. E no livro do profeta Joel está escrito assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fogo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre vós, os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Tá? Agora conte para mim, aonde esse texto está no Novo Testamento? No Novo Testamento. Nós somos povo pentecostal. Aonde esse texto está no Novo Testamento? Alguém arrisca? Aonde que esse texto? Esse texto que nós lemos, ele está no Novo Testamento. Quem vai chutar ele? Se chutar errado, ele só vai estar analisado. Onde está? Fala, irmão Wilson. Não. Fala, meu amigo. Não. Aonde que está, irmão Vinícius? Abra sua Bíblia em
em Atos, capítulo de número 2. Cadê o povo pentecostal? É que a gente só lê Atos 1 e 2, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 14. Vamos começar pelo 14. Porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: homens judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, isto vos seja notório, e escutai estas palavras: estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo a terceira hora do dia. O que aconteceu em Atos 2? O Espírito Santo veio sobre os irmãos, os batizou com o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia, e eles falavam em todas as línguas conhecidas daquele tempo. Ok, e o povo de Jerusalém disse: estou embriagado. O que Pedro vai dizer? Não, eles não estão embriagados. Agora olha o 16. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Marque ali embaixo, dito pelo profeta Joel. Marque embaixo da sua Bíblia, dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o dia grande e glorioso, dia do Senhor. Ok? Então, irmão, o batismo com o Espírito Santo, ele é prometido desde lá do Antigo Testamento. Irmão Emerson, mas é só Joel que fala. Não é só Joel. Abre a sua Bíblia, leia para mim, irmão Ademir, leia para mim, por favor, Isaías, capítulo 44, versículo de número 3. Isaías 44, 3. Irmão Benício, leia para mim, por favor, Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Irmão Esdras, leia para mim, por favor, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Isaías 44, 3. Ezequiel 39, 29 e Zacarias 12 e 10. Pode ler, por favor, Montemir, bem alto, bem forte. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei. Certo? É promessa do Senhor. Isaías capítulo 44, verso de número 3. Derramarei água sobre o sedento. Derramarei o que? O meu Espírito sobre a sua posteridade. Pode ler, por favor, irmão Benício. Ezequiel 39, 29. Livro do profeta Ezequiel 39, 29. E depois o irmão Esdras vai ler Zacarias capítulo 12, versículo 12. Zacarias 12, 10. Pode ler, irmão Esdras, bem alto, bem forte. Zacarias 12, 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e olharão para mim, a quem transpassaram, e o plantearão, como quem planteia, por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por outro filho. Ou seja, senhor, derramarei
já. Tá? E ali em Ezequiel, capítulo de número 39, versículo de número 29, deixa eu ver isso. Ezequiel 39, 29. Ezequiel. Ezequiel 39, 29. Ezequiel, capítulo de 39. O Ezequiel foi embora hoje. Mas vamos orar que o Ezequiel volta no que foi passado. Nem esconderei mais a minha face dele, quando houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Irmãos, preste atenção. Nos 3 textos que nós lemos, Isaías 44, 3, Ezequiel 39, 29, Zacarias capítulo 12, versículo 10, todos eles dizem a mesma coisa: derramarei, porque o meu espírito, ou seja, é uma promessa de Deus, derramar o espírito, mas é derramar sobre Israel, não é sobre a igreja. E agora, como que a gente resolve isso, Vladimir? Como que a gente resolve isso? Se o Senhor está derramando sobre a igreja, sobre Israel e não sobre a igreja. Abra a Bíblia de vocês, por favor, Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10. Capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 11, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João vai dizer assim, olha, veio para que era os seus, quem veio? Jesus, veio para que era seu, mas os seus não o receberam, veio para Israel, mas Israel não recebeu Jesus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De quem João está falando? Está falando da igreja. Quem eram os seus? Israel, o povo escolhido, mas o povo escolhido rejeitou Jesus. Então Jesus foi aceito por quê? Porque não era do sangue. Quem não era? Nós não somos judeus, nós somos brasileiros, africanos, italianos, holandeses, nós não somos judeus, mas o que nós fizemos? Nós recebemos a Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, herança, recebemos a promessa, vivemos a promessa. Então, para quem é o batismo com o Espírito Santo? É para aquele que crê em Jesus. A promessa do Antigo Testamento era primeiramente para Israel. Se Israel aceitasse o Messias, Israel não aceitou. Então quem ficou com o presente? Você. Ou seja, Israel rejeitou, mas a igreja abraçou. Então o batismo com o Espírito Santo, ele está predito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava desse derramamento do Espírito Santo. Nós, olhando para o passado, nós vemos homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, foram visitados pelo Espírito Santo. Eles receberam a visitação do Espírito. Quem? Davi, Sansão, Saul. Eles recebiam o Espírito se apoderava deles e depois saía, se apoderava deles e depois saía.
O maior dos exemplos que a gente pode usar é o próprio Sansão. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vinha sobre ele e ele era dotado de uma força tremenda e ele livrava a nação de Israel. Então, irmãos, no passado, o Espírito Santo já capacitava homens e mulheres para serviços específicos. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é derramado. O Senhor abriu as janelas do céu e derramou, ele cumpriu a sua promessa. Os irmãos estão entendendo? Certo? Se alguém falar para vocês, não, o batismo com o Espírito Santo não existia no Antigo Testamento, vocês conseguem provar agora que existia? Anotaram aí? Anotaram aí? Se você anotou, você vai poder provar que o batismo com o Espírito Santo é para todos nós. É para todos nós. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode fazer. Nós estamos estudando, eu não estou pregando. Nós estamos estudando. Tem pergunta? Levanta a mãozinha e fala assim, não é, mas não entendi, vamos começar contigo. Podemos continuar? Tá. O batismo com o Espírito Santo, ele é o que nós chamamos de revestimento. O que é revestir? Simples. Eu estou vestido de uma camisa, certo? Aqui, camisa. Esta camisa, o que ela faz? Ela cobre a minha nudez, certo? Os irmãos estão entendendo? Quando eu tomo a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, o sangue de Cristo, ele cobre os meus pecados, ele cobre a minha nudez, os meus pecados são cobertos, apagados pelo sangue de Cristo. Você não sabe o que tem aqui por baixo, porque o sangue de Cristo, ele me perdoa, é tudo apagado, tudo apagado. Agora, quando eu vou e busco o batismo com o Espírito Santo, eu sou o quê? Eu sou revestido. Olha só, é algo que vem por cima, certo? É o que nós chamamos de segunda bênção. A primeira bênção é a salvação em Cristo Jesus. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa primeiro estar vestido de salvação. Ninguém pode ser batizado com o Espírito Santo se não for salvo. Vocês entenderam? Abra sua Bíblia lá, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achar pode ler bem alto e bem forte, por favor. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Achou? Leia bem forte e bem alto. Mas recebereis a virtude pelo Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá. O que Jesus disse para os discípulos? Olha, eu tenho um presente para vocês. Como se chama esse presente? Batismo com o Espírito Santo. Ok. Como receber? Fica em Jerusalém, até que sejais o quê? Revestido. Ó, preste atenção aqui. Ó, preste atenção. Todo salvo, toda pessoa que entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Ele tem, mas não foi. No momento que ele aceitou a Jesus aqui, ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito santificador. Quando uma pessoa aceita Jesus, três coisas automáticas acontecem. Preste atenção.
quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, três coisas automáticas acontecem. Primeiro, ele é justificado. Justificado. O que acontece? O Senhor vai dizer assim: nenhum pecado mais. É por isso que nós usamos aquele texto que Paulo escreveu em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor perdoou, o Senhor santificou, o Senhor tira de nós, Romanos capítulo 8, versículo 1, não existe condenação. Pronto, aceitou Jesus, os teus pecados foram perdoados. Segundo ponto, que acontece quando você toma a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador: regeneração, ser gerado de novo. Bota a sua Bíblia lá no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 3. João 3:3. Quem achar pode ler bem alto e bem forte, por favor. Jesus respondeu e disse: na verdade, lhe digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Para você ser participante do reino, você precisa o quê? Nascer de novo. Daí Nicodemos pergunta: pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? Irmão, você tem de altura, irmão Ademir? 85. 1,85. Irmã Lourdes, cabe 1,85 m de volta na barriga da senhora? Não cabe. Irmãos, foi a pergunta que Nicodemos fez. Ele perguntou: pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe? Deus falou: não, você não está entendendo. Não é esse nascer, é nascer do Espírito, nova vida. Então, primeiro, quem aceita Jesus recebe a justificação, seus pecados são perdoados. Olha só, olha para mim aqui. Os pecados são perdoados, não é cobertos, não é guardado, não é escondido. O pecado é perdoado. Ou seja, se Satanás tentar jogar na tua cara aquilo que você fez antes de Jesus, pode falar para ele: o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Beleza? Não fique mais chorando por coisas que ficaram no passado. Você é regenerado, ou seja, você é gerado de novo, uma nova natureza. E terceiro, você é santificado. O que é isso? O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você dobrou o seu joelho aqui na sua frente, Jesus Cristo te considera santo. Santo, e é verdade, você é santo. Não aquele pendurado na parede. Não. Você é santo. O que quer dizer a palavra santo? A palavra santo é uma palavra grega que quer dizer rágio, quer dizer separado. Alguém que foi separado do mundo. Quando Jesus, no Evangelho de João, mesmo capítulo 17, ele faz uma oração. E a oração de Jesus em João 17 é assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que os livre do mal. Você está entendendo? Ou seja, você está no mundo, mas você não tem nada mais a ver com esse mundo. Você não fala mais como o mundo fala, você não age como o mundo age, você não negocia como o mundo negocia, você não pensa como o mundo pensa. Quem é você? Uma nova criatura, santificada. Santificada. Você entendeu?
Entendeu, irmão Miguel? O Senhor é santo. A irmã Zena é santa. Entendeu, irmão Lourdes? A senhora é santa em Cristo. A irmã Maria é santa, irmão Beleza. O Senhor é santo. Todos aqueles que estão em Cristo são santos. Mas preste atenção, eu vou dizer para você. A santificação é um processo que começa no dia que você aceitou a Jesus. E quando que ela termina? No arrebatamento da igreja ou quando você morrer. Por que eu falo arrebatamento primeiro? Porque eu vou morrer depois dos 150 anos, meu Deus. Eu vou ganhar e muito do irmão Delor, né? O irmão Delor está com 96, eu vou passar. Eu vou até 150 anos, eu quero viver. Se o arrebatamento vir antes, eu vou antes. Mas a morte vai ter que ficar sentada me esperando. Porque eu não quero morrer. Eu quero viver, fazer obra, curtir neto, diz que o negócio neto é tão gostoso, né? Diz que é tão gostoso, eu quero conhecer os netos, eu quero conhecer. Está entendendo, irmão? Batismo do Espírito Santo é todo crente. Ele fica caduco daí. Irmãos, o batismo com o Espírito é todo crente, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, o Espírito santificador, o Espírito que vai nos levando à santificação. Pastor Aguinaldo Neto diz assim: hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Porque a santificação é um processo, entendeu? É um processo. Lembra quando você aceitou Jesus como Salvador? Lembra? Você era igual que você é hoje? Não? Não. Por quê? Porque a palavra vai mudando, você está sendo santificado. Paulo vai dizer aos Filipenses: não que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo avante para o prêmio da sublime consolação em Cristo Jesus. Entendeu? Então, santificação é um processo. Todo crente, ele tem o Espírito Santo, o Espírito santificador. Mas o batismo com o Espírito Santo, o que ele é? Ele é o revestimento de poder para vencer, para batalhar, para pregar o Evangelho. Não é, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não posso pregar? Pode, você pode pregar. Mas o batismo com o Espírito Santo te dá fôlego, te dá força, te dá autoridade. Ele abre as portas dos dons espirituais para você. É através do batismo com o Espírito Santo que o crente ele tem poder e autoridade para operar os dons espirituais. É através do batismo com o Espírito Santo que você tem autoridade para operar os dons. Porque os dons são espirituais e você precisa estar munido, você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder receber os dons. Entendeu? Então, por que buscar? Primeiro, para você ter poder. Não só para falar língua estranha. Língua estranha, ela é o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas os sinais seguintes é desejo de pregar, é desejo de estar na igreja. Irmão, vou ser bem sincero. Eu não creio que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo se ele não tem desejo de estar na igreja. Eu não tenho. Não tenho. Não acredito nisso. Que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo e não tenha desejo de estar na igreja. Tá? Por quê? Eu tenho a casa da minha mãe, meu pai já faleceu. Irmãos, se eu pudesse, eu estava direto na casa da minha mãe. Se eu pudesse, eu estava direto
porque existe uma ligação aqui, uma ligação forte. Na família da irmã Lourdes, os filhos gostam tanto dela, que fizeram uma colmeia em volta, está todo mundo em volta da dona Lourdes lá. Porque é ligação, é desejo. Se eu morasse perto da minha mãe, perto da minha sogra, nós estaríamos sempre lá. Cheio de desejo, cheio da vontade da presença. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem desejo de estar na presença de Deus, estar na casa de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você tem desejo de estar na casa de Deus? Você tem desejo de estar na presença do Senhor? Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar. Nós vamos falar, acho que semana que vem ou na outra, nós vamos falar de como ser cheio do Espírito Santo. Lógico, não existe uma regrinha, né? Mas como buscar o batismo do Espírito Santo? E nós precisamos ter isso em mente, irmãos, que esse batismo é para todos os que creem, para todos, não é só para os obreiros, não é só para ele ou só para aquele, o batismo é para todos. Vamos ler de novo, Joel, capítulo de número 2, vamos ler de novo, vamos ler no Antigo Testamento. Olha só o que Deus vai dizer através de Joel: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se você tem caneta, marque aqui embaixo, toda a carne. Não é para algum, não é para um povo, não é para uma classe, não, é todo. E ele vai explicar quem é esse todo. Esse todo são os seus filhos, são as vossas filhas que vão profetizar, são os vossos velhos que vão ter sonhos, os vossos jovens vão ter visões. Olha só, também o seu servo e a sua serva derramarei o meu Espírito. Para quem é o batismo do Espírito Santo? É para todo mundo. Se você for lá em Atos, a ideia é a mesma, é para todo mundo. Todo mundo que? Agora vamos voltar em Atos capítulo 1, abra lá Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8, a ordem é: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há, ou seja, vai vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e com o fim da terra. Versículo 11. E versículo 10. E estando os olhos fixos do céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentro das nuvens foi recebido do céu, há de vir como para o céu vistes ir. E no versículo 12 seguir, vai falar dos irmãos indo para o cenáculo, no Monte das Oliveiras. Eles fizeram o quê? Eles estavam indo orar, cumprindo a palavra do Senhor. Eles ouviram o Senhor, eles foram para Jerusalém. Olha o versículo 14: e todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria com Jesus e com os seus irmãos. Ou seja, eles ouviram a ordem. Quem pode receber? Aqueles que estão no cenáculo orando. Tá? Nós já adiantamos um pouquinho aqui, mas quem pode receber? Quem deve receber?
aqueles que estão aonde? No cenáculo. Estão buscando, têm desejo. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles saíram para o cenáculo, eles eram quantos? Quase 500 irmãos. Mas a Bíblia também vai dizer que no dia de Pentecostes tinha 120 irmãos. O que aconteceu? Muitos desistiram no meio do caminho. Muitos pararam, muitos se cansaram. Então nós vamos entender uma coisa já. O batismo com o Espírito Santo é para quem é perseverante, para quem não desiste, para quem está clamando, para quem está buscando, para quem não desiste, para quem ora, para quem chora, para quem pede. Jesus ensinou na parábola do juiz iníquo. Ele vai contar a história de uma mulher que ia todo dia e batia na porta do juiz e disse: juiz, faz justiça à minha causa, faz todos os dias, todos os dias. E aquele juiz vai dizer assim: olha, eu não temo a Deus nem homem nenhum, mas para que essa mulher pare de me perturbar, eu vou julgar a causa dela. Você entendeu? Para quem eu batismo com o Espírito Santo? Para quem não desiste de buscar, persevera, está orando, está clamando, está pedindo, e o Senhor está ouvindo, e o Senhor está querendo responder às nossas orações. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor pode e Ele quer te batizar com o Espírito Santo. O que é necessário? Que você esteja com os nossos irmãos. Aonde? No Senado. Fazendo o quê? Sentado. Fazendo o quê? Conversando. Fazendo o quê? Brincando de joguinho. Fazendo o quê? Orando. Irmãos, quando eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, estava na igreja, eu fiz um propósito: Senhor, eu quero batismo com o Espírito Santo. E um dia um irmão falou para mim: o irmão precisa orar. Eu falei: mas orar quando? Ele vou orar em todos os momentos. E eu vou dizer para os irmãos: eu acordava cedo, ia orar, pedia pelo batismo. Ia tomar café da manhã, pedia pelo batismo. Ia almoçar, pedia pelo batismo. Ia jantar, pedia pelo batismo. Ia para a igreja, pedia pelo batismo. Ia dormir, pedia pelo batismo. De dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite. Olha, não foi um dia, foram dias, foram semanas. Tem um amigo meu, que na época ele era gerente de um hotel. E era um hotel que ele parava só viajante. Ou seja, chegava sexta-noite, o hotel estava vazio. Para onde que eu e os meus amigos íamos para o hotel? O que a gente fazia lá? Vigia. Orava até 6, 7 horas da manhã, tomava banho, sábado, para o serviço, dia de sábado, domingo, vigília de novo, orando, dias, semana, Senhor batiza, Senhor batiza, Senhor batiza, Senhor batiza. Ia para o culto, Senhor batiza. Voltava para o culto, Senhor batiza. Por que, irmãos? As pessoas desistem no meio do caminho. Isso não é para mim. O Senhor não quer me batizar. Não, irmãos, o Senhor quer te batizar, mas Ele está testando a sua fé. Ele quer ver, Ele quer saber o porquê você realmente quer ser batizado com o Espírito Santo. E quando encher a medida do céu, Senhor, Ele derramará sobre nós o seu Espírito. E quando Jesus batizou com o Espírito Santo, tinha uma festa da mocidade. No domingo de manhã nós tínhamos a manhã missionária, então nós já começamos a orar bem cedinho. Começamos a orar, e começou o culto às mãos, e aquele movimento, e canção, e pregação, e aquele momento gostoso, e o pastor orou, e muita gente aceitou Jesus, outros foram batizados com o Espírito Santo, e eu lá. Jesus
batiza e nada. Jesus me batiza e nada. Terminou o culto, o pastor levou o microfone e nada. Um irmão cantou e nada. Quando estava terminando o culto, e eu na frente, não fui, estava só eu na frente. A hora que o pastor levantou a mão para penetrar a bênção apostólica, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foram dias, semanas e meses, mas a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. E a palavra do Senhor pode se cumprir na sua e também da sua família. Amém? Irmão, semana que vem nós vamos continuar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu espero você. E avise para as pessoas, os irmãos que você conhece, que ainda não são batizados, que o Senhor ainda batiza. E nós estamos falando desse assunto. Amém?